Queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor, livro de Números, capítulo 12, versículo 2, assim diz a palavra do nosso Deus. E disseram: Porventura tem falado o Senhor somente por Moisés? Não tem falado também por nós? O Senhor o ouviu. Guarde o seu coração contra a inveja e a rebelião contra Deus. Queridos irmãos, no capítulo 11, vimos o povo murmurando contra a provisão de Deus. Agora, no capítulo 12, o problema aproxima-se ainda mais da liderança do povo. Em cena, nós temos agora os principais líderes que caminham com o povo: Miriam, Arão e Moisés. No capítulo 12, Miriam e Arão falam, se posicionam, questionam o Senhor contra Moisés. E a crítica começa com uma questão superficial, o casamento de Moisés. Mas logo revela o verdadeiro problema. E o verdadeiro problema era que Miriam e Arão estavam questionando a autoridade que Deus havia estabelecido. Como nós lemos no versículo 2, Miriam questionou ao Senhor entre uma conversa com Arão, seu irmão, dizendo: Falou o Senhor somente por Moisés? Note que não era apenas uma conversa familiar, era uma rebelião velada contra a ordem de Deus. O capítulo nos mostra que a murmuração coletiva do capítulo 11, agora no capítulo 12, assume uma forma mais sutil e perigosa, a inveja espiritual. E a primeira lição que devemos aprender com o capítulo 12 de Números é de que a inveja disfarça um comportamento de rebelião. Os versículos 1 a 3 nos diz da seguinte forma: Falaram Miriam e Arão contra Moisés por causa da mulher cuxita que tomara, pois tinha tomado a mulher cuxita. E disseram: Porventura tem falado somente por Moisés? Não tem falado também por nós? O Senhor o ouviu. Era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Note que Moisés está sendo criticado pelos seus irmãos, Miriam e Arão, por causa de uma mulher cuxita. Mas o versículo 2 revela a raiz do problema. Eles, na verdade, queriam o mesmo reconhecimento espiritual que Deus tinha por Moisés. Note uma coisa, meu irmão: a inveja raramente se apresenta como inveja. Ela sempre se veste de uma falsa preocupação, de uma falsa justiça, de um falso equilíbrio. Os homens deixam-se dominar pela ambição, pela busca de posição e logo começam a diminuir aqueles que Deus exalta. O texto ainda destaca algo impressionante. No versículo 3 vai dizer que Moisés era muito manso. Ele, na verdade, nem se defende dos apontamentos e acusações de seus irmãos. Queridos, quando nos incomodamos com o destaque de alguém, precisamos examinar o nosso coração. Quando diminuímos a autoridade de alguém, precisamos nos perguntar se não estamos resistindo ao próprio Deus. Note que a inveja nunca começará no púlpito, nunca começará em alguém, começa sempre no coração do homem. A segunda lição é de que devemos nos submeter à autoridade de Deus, à autoridade que Ele estabelece. Entre os versículos 4 e 9, Deus intervém. E nesse momento, Deus chama os três à tenda da congregação. E o Senhor deixa claro que Ele fala de maneiras diferentes com os seus servos. Assim como Ele falava com Moisés, como descreve o versículo 8. Boca a boca falo com ele, claramente não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. Como, pois, não temestes falar contra o meu servo, contra Moisés? O
que Deus está mostrando para nós? Que Ele tem formas e maneiras de falar com cada um de acordo com a sua vontade. Com Moisés, o Senhor escolheu falar face a face. Isso nos ensina de que toda autoridade legítima é derivada da soberania de Deus. Nós vivemos em uma cultura que questiona todo tipo de autoridade, mas a Escritura nos ensina que resistir à autoridade instituída por Deus é resistir ao próprio Deus. Isso não significa de que devemos idolatrar líderes. Pelo contrário, reconhecer que Deus governa por meio dos seus instrumentos. Portanto, antes de fazer uma crítica a alguém, pergunte: será que de fato eu estou reagindo com justiça? Será que existe uma preocupação em meu coração? Ou será que eu estou sendo incomodado por um orgulho que está surgindo dentro de mim? Em terceiro lugar, nós devemos temer as consequências de um coração orgulhoso. A disciplina contra Miriam aparece rapidamente. Miriam é ferida com lepras. E quando Arão olha para Miriam e nota que ela está cheia de lepras, Arão reconhece imediatamente o pecado e pede para que Moisés interceda por eles. E é marcante que o homem criticado é o mesmo que agora ora pela restauração da sua irmã. Meus irmãos, Deus disciplina os seus filhos não para destruí-los, mas para corrigi-los. Note que o orgulho espiritual sempre trará consequências negativas, mas também aprendemos que, quando há um verdadeiro arrependimento, abrimos um espaço para a restauração, que a intercessão é uma resposta à ofensa. Moisés não reagiu contra sua irmã, pelo contrário, ele orou por ela. E em terceiro, que a graça ainda opera após a disciplina. Note que no decorrer do texto, ele vai nos trazer que, enquanto Miriam não foi curada, o povo não voltou a caminhar, o povo ficou estagnado. Isso nos ensina algo muito importante. O pecado não afeta apenas o indivíduo, o pecado afeta toda uma comunidade. Por causa do pecado de Miriam e de Miriam e Arão, o povo ficou estagnado, o povo não caminhou. Moisés, o líder manso, que intercede por quem ataca, está apontando claramente para Cristo. O Evangelho, conforme descreve Lucas, no capítulo 23, versículo 34, quando Jesus está sendo crucificado, ele ora dizendo: Pai, perdoa-lhes. Cristo também foi questionado. Os fariseus perguntaram para Cristo: com que autoridade fazes estas coisas? Mas diferente de Moisés, ele não apenas recebeu a autoridade, ele era o próprio Filho eterno, o próprio Deus encarnado. Onde Miriam e Arão falharam por inveja, Cristo permaneceu perfeitamente humilde e obediente. Em nenhum momento Cristo quis ser o Pai, em nenhum momento Cristo quis ser o Espírito de Deus. Em todo o instante, Cristo permaneceu como filho, cumprindo seu papel, morrendo por quem não merecia. E hoje ele continua assim, sendo nosso intercessor, sendo aquele que nos apresenta diante do Pai como filhos justificados. Portanto, a conclusão que nós temos de Números capítulo 12 é de que, em primeiro lugar, a inveja pode se disfarçar de uma crítica legítima. Segundo, a autoridade que Deus estabelece deve ser respeitada. Terceiro, o orgulho traz disciplina, mas a graça oferece uma restauração. Por isso, examine o seu coração. Olhe se não existe comparações dentro de si,
se não existe uma resistência silenciosa que não se submete àquilo que Cristo ordenou, se existe uma crítica motivada por orgulho, queridos, a igreja só avança quando o pecado é tratado e quando a graça de Cristo é aplicada. Que o Senhor nos dê um coração humilde, um coração submisso e, portanto, um coração intercessor, à semelhança de Cristo Jesus. Que Deus te abençoe.